Sejam muito bem-vindos. Todos vocês também que nos assistem pelas redes sociais. Gostaríamos de pedir que as pessoas que estão com os celulares, colocar o celular no modo silencioso, para que a gente possa ouvir a nossa palestra e nós fazer uma intervenção. Temos venda de lanches ali fora, na recepção, para ajudar nas nossas despesas, na nossa casa empreendida. Também recebemos doações para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações, você pode procurar a recepção para receber mais informações. E o retorno das nossas atividades da Evangeloterapia, antes era na segunda-feira, agora na quarta-feira, no mesmo horário das 19 horas. E as palestras públicas continuam no mesmo horário das 18h30. As inscrições dos nossos estudos estão abertas e o início dos estudos é no dia 7 de março. Para se inscrever, você pode ir até a recepção e buscar mais informações sobre as inscrições. As pessoas que estão em tratamento, sempre lembrar de dar uma passadinha na recepção para que possa marcar o seu passe. Temos também atendimento fraterno, todos os sábados, a partir das 6h30 e com agendamento na recepção. A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Adriana, com o tema Os Caminhos da Verdadeira Vida. Então vamos ler aqui um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, número 214. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Então, todas as vezes que servir a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do homem. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, rogar ao Mestre Jesus e a todos os Espíritos amigos que nos acompanham, que cuidam desse trabalho de auxílio, de consolo e de amparo de todos os nossos irmãos que aqui estão nesse momento. Que tu possas, Mestre Jesus, iluminar cada um de nós e a todos aqueles irmãos que foram encaminhados na noite de hoje. Ilumina também a mente e o coração da nossa irmã Adriana, para que ela possa proferir essa nossa palestra e repassar os conhecimentos do teu Evangelho e da tua palavra para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui de volta, né? As nossas atividades. Estamos vindo aqui, Estácio, lembrando dos nossos estudos, que retornaram agora dia 7, né? Estácio monitor do Estudo ESD, e a gente vai retomar as atividades, os estudos da obra do André Luiz, né? Do ESD, do estudo da mediunidade. A Jônia, a gente só no segundo semestre, né? Porque a gente está reestruturando as atividades. Nós temos estudos da evangelização infantil, temos estudos da juventude espírita. Então, o que não falta é estudo nessa casa. E nas quartas-feiras tem a evangeloterapia, que também é um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que serve para nós também como terapia
terapêutica espiritual. Bom, o que eu pensei para a gente fazer aqui hoje, né? Todas as vezes que eu recebo a tarefa de fazer uma palestra no Cheiro é um desafio. Eu fico pensando, o que é que eu vou falar? Porque a gente está desde 2014 nessa tarefa, né? E aí está sempre, meu Deus, e agora? Vamos falar o quê? Mas não se esgota. Os temas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, eles não se esgotam. Eu queria começar essa nossa conversa hoje pedindo para que vocês imaginassem a nossa vida como uma longa jornada, como uma viagem. E toda viagem é feita de caminhos. E todas as vezes que nós vamos partir em alguma direção, que nós vamos sair em jornada, nós escolhemos uma rota. A maioria de nós prefere as rotas mais conhecidas. Eu, por exemplo, para ir para Teresina, não me arrisco sair daqui e para Barras, de Barras e para União, de União e para Teresina, porque eu sei que vai ser mais dificultoso, vai ser mais distante e vai ser mais cansativo. Então eu pego a BR e já desço direto. Mas eu tenho a opção de ir por outros caminhos. E todos nós, quando vamos fazer uma viagem, nós temos a opção de montar o nosso roteiro. Se eu quiser sair daqui para o Ceará, eu tenho inúmeras portas, inúmeros caminhos que podem me levar até o Ceará. Mas normalmente nós preferimos aqueles caminhos mais conhecidos, aqueles caminhos que nós estamos acostumados, aquelas rotas por onde nós atravessamos com mais frequência. Até o caminho que nós fazemos de casa para o trabalho geralmente é o mesmo. É tão repetitivo que se você soltar a moto, a bicicleta, o carro, as suas próprias pernas, vai sozinho para casa, de tanto que a gente já bateu naquele caminho. E isso pode ser uma vantagem, porque é cômodo, é mais tranquilo, é mais seguro, mas isso também pode ser uma grande cilada. Por quê? Porque quando nós não nos arriscamos a conhecer outros caminhos, a percorrer outras estradas, nós corremos um risco muito sério de estagnar, de não evoluir, de não crescer, porque a gente percorre sempre o mesmo caminho. A gente conhece até os buracos por onde a gente passa. A gente já conhece as curvas, os semáforos, nós conhecemos já absolutamente tudo. E isso pode ser muito perigoso para a nossa evolução. Até para alguém que deseja conhecer a cidade onde viveu, ela precisa de vez em quando se arriscar a andar em outras ruas. Senão fica parecendo que Piripiri é só o centro da cidade. Fica parecendo que Piripiri é apenas o centro, a rua de cima e a rua de baixo. E Piripiri é maior do que isso. Então, se a gente pensar na nossa vida como uma grande jornada, e se nós lembrarmos que para essa jornada nós vamos fazer escolhas, nós também precisamos lembrar que em alguns momentos dessas nossas escolhas, dessa nossa jornada, nós vamos nos encontrar diante de algumas encruzilhadas. Eu permaneço nesse caminho que eu já conheço, cansativo, maçante, rotineiro, cômodo, ou eu escolho um novo caminho. Eu pego um atalho que vai me levar na direção de outras aventuras, vai me levar na direção de novos conhecimentos. Então seria bom a gente pensar nisso. Por quê? Porque todas as vezes que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, ou seja, escolhemos entre um caminho e outro, nós estamos também fazendo ali escolhas em relação ao nosso próprio crescimento. A minha transformação, a mudança na minha vida, e mudar dói. Mudar não é uma coisa confortável. Mudar incomoda. Porque como nós estamos muito acostumados a seguir sempre o mesmo padrão, a dormir no mesmo lado da cama, que se alguém deita, a gente já reclama, sai daí, que esse lado é meu. Né? A dormir sempre no mesmo lado da cama, a comer sempre as mesmas coisas. Detesto o peixe, não como peixe de jeito nenhum. Nunca provei, não gosto. Não gosto de quiabo.
Eu não gosto de quiabo, posso dizer que não gosto de quiabo de jeito nenhum, porque meu pai adora quiabo. E quando ele me oferecia, eu fingia que comia para agradar meu pai e depois eu cuspia. Mas eu não gosto. Mas eu já provei. Então, todas as vezes que a gente exercita o livre-arbítrio da nossa escolha, todas as vezes que nós entramos nesse processo de escolher, nós estamos trazendo para a nossa vida um dos mais sagrados direitos da nossa caminhada. É o direito de mudar. É o direito da transformação. E, acima de tudo, todas as vezes que exercitamos o nosso livre-arbítrio, nós estamos exercitando o nosso direito de errar. Adriana, o direito de errar. Nós temos o direito de errar. Vocês lembram da mulher adúltera? Que Jesus ampara no meio da multidão, dizendo o quê? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Errar é parte do processo de quem está exercitando o livre-arbítrio. Nós não somos pessoas enjauladas, não somos animais, não agimos pelo instinto, nós somos racionais. E é dentro da nossa racionalidade que nós muitas vezes vamos testando algumas opções, alguns caminhos que a vida vai nos oferecendo, e muitas vezes cometemos erros, equívocos, deslizamos, caímos. E é tão maravilhoso quando a gente cai e tem alguém do nosso lado que nos ama tão profundamente, mas tão profundamente, que é capaz de não olhar a pessoa, o ser humano, mas de observar o equívoco. O menino e a família todinha aqui, foi? Eu vou fazer esse comentário porque eu encontrei aquelas criaturas desde o Mateus, hoje de manhã, eu disse assim: estou com saudade do seu pai da sua mãe. Queria ver os dois, não foi? Aí senão vai todo mundo. Eu disse: será que vai dizer só para me agradar? Ver todo mundo. Que bom, gente, fico feliz que estejam aqui. A Andressa com a família dela, que bonitinho. Muito feliz de olhar para vocês, Elisa, né? Muito bem. Então, todas as vezes que nós cometemos um deslize, todas as vezes que nós caímos, que nós erramos, porque é um direito que nós temos, é o direito do erro. Todos nós temos o direito do erro, o direito de errar. A maior bênção que nós podemos ter na nossa vida é alguém que está do nosso lado e não olha para o erro, olha para nós e nos enxerga como um ser humano tão frágil quanto aquela mulher adúltera, que Jesus não defende, Jesus não constrói um único argumento em defesa daquela mulher, nenhum. Ele não diz: deixem ela em paz, deixem ela seguir o caminho dela. Ele simplesmente olha para a multidão inteira e mexe com o inconsciente de todos os que são acostumados a acusar, todos os que estão acostumados a atirar pedras, e pergunta: quem está sem pecado? Atire a primeira pedra. Os caminhos que se apresentam para nós na nossa jornada evolutiva exercitam o nosso livre-arbítrio. Vocês acham que o Papa Francisco, aquele ser humano muito especial, o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, Joana d'Arc, Santo Agostinho, que está presente em toda a obra espírita, nós que estamos aqui nessa luta cotidiana, dessa tarefa que abraçamos, nós não erramos? Erramos todos os dias, e a gente erra feio, e a gente cai, e graças a Deus nós já temos consciência dos erros que cometemos, e temos pessoas ao nosso lado que nos amam tanto, que não olham para o nosso erro, nos enxergam como criaturas em aprendizado, seres humanos em evolução. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, nos lembra que para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha, de escolher os melhores caminhos para a nossa vida, há uma condição que ela é simplesmente a condição sem a qual nós não exercitamos o livre-arbítrio de maneira
condição é essa? O conhecimento de si mesmo. Na questão 919, ele lembra que uma das formas mais eficientes de nós nos melhorarmos já nessa vida e de resistirmos à atração do mal, e eu vou falar atração porque a gente está muito acostumado com a palavra tentação, e a palavra tentação, segundo o benfeitor Emmanuel, a tentação é fruto do nosso passado. São aquelas tendências inferiores, muitas vezes, que nós trazemos, que ainda não vencemos. Como nós ainda não vencemos, elas ficam nos arrastando, nos puxando. Por isso o nome tentação, mas na realidade ele diz que a forma mais eficiente da gente se melhorar já nessa vida e de nós vencermos a atração do mal é o conhecimento de si mesmo. Ninguém consegue escolher o caminho de forma consciente sem o conhecimento de si mesmo. Quando alguém nos pergunta assim, quem é você? O que é que a gente diz? Pense aí, o que vem na cabeça de vocês quando alguém pergunta assim, quem é você? Você responde assim, eu sou fisioterapeuta, eu sou filho do fulano, filho do Citrano, sou dentista, eu sou a professora Adriana, filho do Gilberto, filha da Francisca, sou espírita. Não, tudo isso aí são etiquetas que nós fomos colocando em nós ao longo da nossa vida. Quem é você? Qual é a sua essência? Tudo aquilo que você pensar a seu respeito, que não seja um adjetivo, remete a quem é você. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando eu não preciso dar satisfação à sociedade? Quem sou eu? Nós não nos conhecemos, nós somos os ilustres desconhecidos de nós mesmos. Quem nós somos? Nós somos um ser humano que foi educado, e aí quando eu falo de educação, eu estou falando no sentido amplo da palavra. Por quê? Porque desde o momento em que nascemos até o dia de hoje, nós estamos passando pelo processo educativo. E nós sabemos que o processo de educação que nós recebemos, direto ou indiretamente, dos nossos pais, das pessoas que conviveram conosco, a educação que recebemos através do amor ou da violência, o processo educativo que recebemos daqueles que foram nossos cuidadores, sendo eles nossos genitores ou não, elas influenciam diretamente em tudo que nós somos hoje. Tanto que a gente diz, quando é adolescente, eu não quero nunca parecer com a minha mãe. Aí a gente vai envelhecendo e vira o quê? A cópia da mãe. É um negócio assim impressionante. Né? Por quê? Nós somos frutos. Somos os frutos, e os frutos não caem muito longe da árvore. Eu não quero parecer nunca com meu pai. Deus me defenda de ter pelo menos um traço com meu pai. Aí você vai envelhecendo e você vira quem? Seu pai. Eu só me lembro do Renato Russo. Porque o Renato Russo tem uma música lindíssima, né, que fala disso. Nós não nos damos conta que nesse processo de constituição de quem nós somos, os nossos pais, na infância, especialmente até os 7 anos, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos colegas de escola, as pessoas que conviviam conosco lá na minha rua, por exemplo, Salve Latinha, Caiu no Poço, Queimada, todas essas brincadeiras me tornaram quem eu sou. A zanga da minha mãe, que a minha mãe era zangada, pensa a mulher zangada. A zanga da minha mãe, o silêncio do meu pai, tudo isso constitui quem eu sou, isso nos constitui. E se a gente for buscar a nossa essência, nós somos filhos e filhas de um Deus. Temos um DNA divino. Nós podemos carregar os piores defeitos da humanidade, mas tem algo em nós que diminui, reduz o impacto de tudo isso. É o fato da gente ser filho e filha de Deus. Porque Deus não está preocupado
com quem nós somos hoje. Porque quando ele olha para nós, ele não enxerga a Adriana ainda cheia de defeitos, com as suas limitações. Ele olha para mim e ele enxerga o anjo que ele projetou que um dia eu serei. Vai demorar um bocado, vai. Nem os canhão das asas devem começar a nascer. Vai demorar, vai, está tudo bem, eu tenho uma eternidade para isso. Mas eu estou semeando isso agora. E é escolha. É escolha. Ter uma família é uma escolha. Permanecer nessa família é uma escolha. Amar alguém é uma escolha. Porque amor não é paixão. Amor é sacrifício. Quem disser que ama sem se sacrificar ainda não entendeu o significado da palavra amor. Pergunte para os pais. Pergunte para as mães. É sacrifício. O amor é sacrifício. O amor que nós romanceamos, aquele de doramas e de novelas. Eu prefiro do dorama do que o da novela, é verdade. Mas esse amor que a gente romanceou, esse amor é um amor que não resiste à primeira tempestade. Se desfaz. Porque o amor é cuidado. O amor é o cuidado. É o cuidado que Deus tem conosco todos os dias. De deixar o sol nascer. De nos possibilitar abrir os olhos. De nos dar minimamente as condições de saúde mental, física e espiritual, para que a gente cumpra a jornada com a qual nós nos comprometemos no mundo espiritual. Então, sempre que nós formos fazer escolhas em nossa vida, nós precisamos nos perguntar se a minha escolha, a escolha desse caminho que eu quero percorrer, se essa escolha, ela está em sintonia com quem eu sou. Porque, normalmente, quando a gente faz a escolha de um caminho que não se sintoniza com quem nós somos, nós sofremos demais. Aparentemente pode nos proporcionar prazer, alegria, porque é o novo, mas geralmente nós sofremos. Porque eu digo para vocês com toda a sinceridade do mundo, eu não conseguiria trabalhar na área do direito. Ainda fui até o 5º período do curso, desisti. Não conseguiria. Todos os dias eu me angustiava, eu me perguntava o que era que eu ia fazer da minha vida naquilo ali. Desisti porque eu adorava dar aula, eu dava aula para obrigar os pobres dos meus irmãos a assistirem a aula. Eu com 7 anos, obrigava todo mundo a assistir a aula. Só ia brincar depois que eu dava aula para eles. Eu sabia que eu seria professora. E quando a gente faz escolhas em todos os âmbitos da nossa caminhada, que não está em sintonia com quem nós somos, com esse ser humano belo, divino, que somos todos nós, a gente sofre. Normalmente nós sofremos, sofrem as pessoas que estão ao nosso redor, sofrem as pessoas que nos amam. As nossas escolhas, elas precisam sintonizar-se com quem nós somos. Daí a importância da gente saber quem eu sou. E não olhe para você, para os erros que você cometeu. Por quê? Porque eles não te definem. O que define a gente? O que eu aprendi com o meu erro. O que me define? Como eu cresci a partir daquele erro. O que me define? Como eu me melhorei depois daquela dificuldade. O que me define? O modo como eu respondo à vida, a minha responsabilidade diante das minhas escolhas. Porque responsabilidade é responder à própria vida. Então, se conhecer é fundamental para que a gente possa exercitar o poder de escolha dos nossos próprios caminhos. Porque, como muito bem disse o gato, a Alice, quem nunca leu Alice no País das Maravilhas, eu recomendo. O gato diz a Alice, transtornada, perturbada, sem saber para onde ir. O gato pergunta a ela: para onde você quer ir? Ela diz: eu não sei. E ele diz: para quem não sabe, para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Ora, se você não sabe para onde ir, a vida ela não te direciona. Então a gente precisa, isso não é coach, viu, gente? Não é.
Isso é Jesus, guia e modelo da humanidade, como o coaching que a humanidade já teve, né? Se eu posso me referir a ele assim, né? Com respeito a todos os coaches, não nada contra eles. Mas, se nós pensarmos na perspectiva da nossa jornada, da nossa caminhada, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa minimamente saber, eu quero ir por esse caminho, porque a vida vai nos direcionando, ela vai nos impulsionando. Quantos de nós passamos a vida inteira arrastados pelas circunstâncias da vida, andando por caminhos tortuosos, porque tem um ditado popular muito controverso, que eu escuto desde criança, que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Minha gente, Deus é Deus. Onde é que Deus vai escrever em linhas tortas? Isso é coisa da nossa imaginação. Ele escreve certinho e tudo que ele faz é retinho. A gente é que pega os atalhos e os caminhos desconectados com o que nós precisamos fazer para evoluirmos, para nos melhorarmos. Por isso que desde o momento em que reencarnamos, desde a hora em que os espíritos amigos, lá no plano espiritual, disseram: Renê, Caio, Lucélia, Adriana, Estácio, está na hora de voltar. E eu digo para vocês, pela experiência que eu tenho das leituras dos livros do André Luiz, que são relatos do mundo espiritual, as leituras dos livros do Humberto de Campos, que são relatos do mundo espiritual, e pela minha própria vivência mediúnica, eu digo para vocês com toda a convicção, sem nenhum medo de errar, todos nós nos entristecemos muito mais quando temos que vir de lá para cá do que quando temos que voltar daqui para lá. A tristeza é muito maior. Vir de lá para cá é se desligar, mesmo que momentaneamente, de todas as pessoas que nos amam profundamente, que se vinculam a nós por laços invisíveis do Espírito e que nos sustentam desde quando fomos criados por Deus. É uma multidão de espíritos amigos. Por que nós ficamos tristes e com medo? Porque nós sabemos que a gente vem para cá para quê? O que a gente vem fazer aqui? São 3 caminhos que nós percorremos quando reencarnamos. E o André Luiz diz isso. São 3 caminhos. O passado para espiar. O presente para construir. E o futuro para colher. Nós estamos aqui nesse processo. Quando a gente chega aqui, nós sabemos que nós temos um passado para espiar, um presente para construir, para semear e um futuro para colher. Porque tudo aquilo que eu estou semeando hoje, eu vou colher no futuro. É uma lei universal, é uma lei natural. Então, fazer escolhas faz parte do nosso processo evolutivo. Faz parte da nossa caminhada. Saber o caminho a percorrer, por onde ir, é um processo natural que se inicia muito antes de chegarmos aqui, lá no mundo espiritual. A gente sai de lá, prepara toda a nossa caminhada e a gente diz: não, dessa vez eu vou. E você pode colocar bem na minha reencarnação: uma família difícil, meu pai, minha mãe, os irmãos. Eu não quero muito dinheiro, porque eu fiz muita besteira na vida passada com muito dinheiro. Não quero também ser muito bonito, porque eu só fiz besteira com a beleza da minha última encarnação, porque tem uma personagem do André Luiz, lindíssima, ela vai reencarnar, e ela chega para o mentor espiritual dela e diz: não quero. Quando ela vê o corpo dela sendo preparado, ela diz: não quero. Eu quero nascer coxa e feia. Você vai imaginar uma pessoa pedir a aprovação da feiura? Quero nascer coxa e feia. Por quê? Porque na última encarnação eu saí fazendo miséria na vida de todo mundo, porque eu era uma das mulheres mais lindas daquele país. Alguém dizer que não quer dinheiro nenhum, quer viver mendicando, porque tudo que fez na última encarnação
encarnação com dinheiro foi besteira. Ou pedir para morrer jovem. Eu quero desencarnar jovem e voltar outras vezes, porque depois de um determinado tempo, na minha última encarnação, eu errei demais. Então eu só quero ir até aqui, para eu poder me refazer, para eu poder me fortalecer. Nós fazemos escolhas de caminhos que nós nem imaginamos que um dia vamos percorrer. Eu, minha gente, nunca me imaginei morando em Piripiri. Não vou mentir para vocês. Que eu passei aqui a primeira vez em 2003, eu curiosamente, por curiosidade, eu passando lá por fora pela BR na direção do litoral, me lembro como se fosse hoje, eu entrei na cidade, parei ali atrás da Nossa Senhora do Remédio, na igreja ali, na matriz, andava com meu pai. Quando eu desci do carro, eu olhei para aquela igreja, olhei para meu pai e eu disse: eita pai, eu acho que ele vai morar aqui. Tu tá doido? Tu vai fazer o que aqui? Nessa cidade? Tá ficando doido? Tua família toda mora em Terezinha. Aí eu disse: né? 2006 eu comecei a dar aula na Crispap, você vê que eu sou novinha. 2006 eu comecei a dar aula na Crispap, na pós-graduação, né, Luciano? Você está de testemunho ocular. Na pós-graduação de docência do ensino superior. E hoje eu circulo pelos corredores da Crispap e o povo me chamando de professora. Oi, professora! Eu dei aula para ele na pós-graduação. E aí eu estou lá hoje estudando. Vim para cá em 2006, comecei a dar aula na pós-graduação. Em 2009, eu feliz da vida, contente. Porque Deus tinha colocado na minha vida o caminho do litoral, que era do que eu queria. Caminho do litoral. Pessoa da capital, Teresina, ser um vento. O que eu queria era morar em Parnaíba, minha gente. Passei no concurso para o Instituto Federal. Fui morar em Parnaíba. Fiquei lá quanto tempo? 9 meses. Pedi remoção? Não. O que foi que fizeram? Me trouxeram para Piripiri sem eu pedir. E aí hoje em dia eu entendo, porque os caminhos da minha vida não são traçados apenas por mim. Os verdadeiros caminhos da minha vida, esses caminhos são traçados por Deus. O projeto é dele. Eu posso às vezes não compreender, eu posso às vezes não entender, eu até não aceito, mas o projeto é dele. Eu estou aqui para executar e dizer: Senhor, me dá sabedoria para que eu execute isso da melhor maneira possível. E se eu ainda não consigo compreender, me faz aceitar. Porque uma das coisas mais difíceis da nossa vida é dar murro em ponta de faca. O que isso significa? É não aceitar as circunstâncias da própria vida. Se eu não consigo aceitar, que eu tenha pelo menos a capacidade de compreender. E se eu não consigo compreender, que eu consiga aceitar. Eu não compreendo por que eu vim para cá, não compreendo por que me removeram de Parnaíba. Quando eu cheguei aqui o primeiro ano, eu andei perdida nessa cidade. Muito bem, isso mesmo. Eu andei perdida nessa cidade, perdida. Andava para um lado para o outro. Todo mundo me dizia assim: Deus é o Espírito do caminho da luz. Eu passei 30 vezes na porta do caminho da luz e eu não enxergava o caminho da luz. Até hoje eu fico surpresa. Eu só consegui enxergar o caminho da luz no dia que tinha um velho careca em pé, na porta do caminho da luz, que eu passei, cheguei lá e disse assim: moço, me diga uma coisa. Eu sabia de onde fica o caminho da luz? Ele olhou para mim com toda a delicadeza que ele tinha, disse assim: você está cega? Porque seu Lima, né? Quem conheceu o seu Lima sabe como era seu Lima. Você está cega? Aí eu disse: cega? Aí eu disse: como é que é, filho? O caminho da luz, ó, caminho da luz, um nome bem grande na parede. E eu não sabia onde era. Passava lá todo dia, era bem pertinho da minha casa, e eu não via, eu não enxergava. Porque eu queria ir embora daqui, né? Eu queria voltar para Teresina, eu queria ficar com minha família. E aí as coisas elas vão acontecendo, por quê? Porque o projeto não é meu, então eu fui aceitando, eu não compreendia, mas eu aceitei. Todas as vezes que a vida nos coloca nessas encruzilhadas, ao invés de nós darmos murro em ponta de faca, nós vamos buscando o processo da compreensão. Não compreendemos, vamos buscando o processo da aceitação. Para quê? Para que o sofrimento ele não seja desmensurado, para que ele não se transforme em revolta, porque a revolta é um outro caminho que prejudica imensamente a nossa caminhada.
nós nos revoltamos contra a nossa própria vida, nós estamos dizendo que Deus errou. Que Ele errou. Às vezes nós nos acomodamos no lugar em que estamos e não desejamos a mudança. Porque se eu sou muito grosseira, eu posso optar por ser uma pessoa mais carinhosa. Se eu sou muito agressiva, eu posso trabalhar minha agressividade para que eu me torne alguém mais sereno. Se eu sou muito explosiva, eu posso sim, eu sou uma pessoa inteligente, começar a me educar para que eu consiga ser uma pessoa mais equilibrada. Se eu sou aquela criatura muito apegada ao que é material, ao dinheiro, aos prazeres da matéria, que não tem problema nenhum a gente usufruir deles, isso é natural, mas se eu tenho um apego excessivo a isso, eu posso ir me educando, porque quando eu morrer, eu não vou levar nada no meu caixão, nem tem gaveta, vocês sabem disso, né? Caixão não tem gaveta, não tem a mudança da graneiro, do jeito que a população mundial ela tem aumentado, vai chegar um tempo, igual acontece na Coreia, que a gente vai ser cremado, vão entregar pra gente uma caixinha desse tamanho, com a cinza dentro para você guardar ou jogar dentro do rio, do mar, aqui em Periperi, ou lá do Caldeirão, porque não vai ter nem cemitério para enterrar as pessoas. Então esse processo todo de construção de quem nós somos, de escolhas, de que eu posso melhorar, eu posso confiar, eu posso ter esperanças, eu posso deixar de ser alguém mais agressivo, me tornar alguém mais sereno, eu posso fazer silêncio diante de uma discussão. Se no meu lar as pessoas são habituadas a gritar, a falar alto, a berrar, eu posso fazer a opção do silêncio, porque o calado vence, como diria minha avó, tem. Mas, se o problema na minha casa, na minha família, junto dos meus, é o meu silêncio, é o meu excesso de silêncio, eu posso escolher conversar. Dizer, olha, eu sinto isso, isso e isso, eu preciso disso, 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 e eu acho que não está acontecendo isso, isso e isso. Como é que nós podemos resolver isso? Porque a maioria de nós não sabe dizer o que sente, do que tem necessidade, e pedir o que precisa. A gente só briga, a gente se zanga, passa uma semana com a cara amarrada dentro de casa, não fala com o marido, não fala com a mulher, não fala com o irmão, é só com uma tromba desse tamanho dentro de casa, pensa, o que é que tu tem? Nada cheio de tudo, né? Nada. Todas as vezes que a gente se aborrece, todas as vezes que a gente fica zangado, todas as vezes que a gente fica chateado, uma necessidade nossa não foi atendida. E aí eu me sinto frustrado, eu me sinto aborrecido, eu me sinto zangado. Então eu tenho que dizer, olha, eu preciso disso, disso, disso. Não está acontecendo isso e isso. O que é que nós podemos fazer para resolver isso? Porque se o caminho que você escolheu foi a paz, essa paz precisa ser construída. Se o caminho que nós escolhemos é a mansidão, é a pacificação, eu preciso ir construindo isso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu preciso ir transformando quem eu sou num ser humano novo, ou como diz o Evangelho, naquele homem de bem. Precisamos ir transformando o homem velho, esse ser humano velho, cheio de vícios, em um ser humano novo. É difícil? Não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. A gente precisa ir construindo as coisas a partir do pequeno, na direção do grande. O problema é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós queremos sair do óleo para o vinho. Não tem como. Não dá. Não se constrói uma casa do teto. Primeiro eu cavo um buraco, vou mexer no alicerce. É um tijolo por vez. Tudo na nossa vida precisa ser construído em pequenos passos. Tudo. Porque todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, temos um passado a expiar, um presente para viver e um futuro para construir. E onde é que eu construo meu futuro? É aqui. É aqui e agora. Não adianta eu estar projetando um futuro sem fazer nada. Eu quero muito, eu tenho uma parreira, né? Na minha casa. Eu ganhei ela pequenininha, ela está lá, cresceu, ela se esparramou todinha, está lá subindo, todo dia olha para a mulher, quando é que vai dar uva? Pelos anos que tu está aqui. Todo dia eu converso com ela.
estou investindo, entendeu? Tenho que acreditar que ali uma hora vai dar uva. Por quê? A adubo, a água, a madeirinha para ela subir, está lá tudo direitinho. Na nossa vida tem que ser do mesmo jeito. Você tem um projeto de vida e você não conversa com ele, você não dialoga com ele. Você quer construir uma casa, mas você nunca conversou com a sua casa do futuro. Você já conversou com a sua casa do futuro? Porque Deus, Ele nos ensina: pedi e obtereis, batei e abrirá. Pedir não é só dizer: Senhor, manda aí para mim uma casa, 3 pavimentos, uma piscina maravilhosa, uma área de churrasco, cerca elétrica, câmera dentro dos banheiros, para eu ter segurança, 3 carros na garagem. Não, meu filho, assim que funciona não, entendeu? Vamos lá, Senhor, eu estou me preparando para ter a minha independência. Vou começar a estudar, me orienta qual é o melhor caminho a seguir. Estou pensando em construir uma casa. Me mostra, Senhor, quais são os caminhos, os passos que eu preciso dar. Conversa com Ele. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele vai nos ouvir. Sabe, mas eu peço tanto e não acontece nada. Está agindo para acontecer? Está fazendo para acontecer? Porque é ajuda-te que o céu te ajudará. Primeiro sou eu, o primeiro passo é meu. O primeiro passo é meu. E são caminhos que nós vamos escolhendo. São caminhos pelos quais nós vamos percorrendo. E se nós olharmos para o Evangelho de Jesus, em todos os momentos da sua jornada, Ele é o guia, Ele vai na frente, Ele vai nos mostrando os caminhos que nós devemos percorrer. Tem um momento em que Ele diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, espiritualidade, a sua dimensão espiritual, a sua religiosidade. Você precisa cuidar desse ser espiritual que é você. Porque ou eu sirvo a essa dimensão espiritual, ou eu sirvo ao materialismo. Porque Mamon é traduzido como tudo que é material. Eu vou viver apenas para o materialismo. Só vou viver uma vez, vou morrer, vou curtir a vida doidada, vou fazer todas as bobagens, vou experimentar todas as coisas, tudo que me der prazer. Não vou pensar em ninguém, não vou pensar absolutamente em ninguém, só vou pensar em mim. Isso é Mamon. Isso é Mamon. Não perdoo, não desculpo, isso é Mamon. E ele vai apontando os caminhos. Ou Deus ou Mamon. Ou a humildade ou o orgulho. Humildade não é humilhar-se. Humildade não é isso. Humildade é quando você sabe que todos nós temos defeitos e virtudes. Que nenhum de nós é melhor ou maior do que o outro. Porque nós somos as mesmas criaturas feitas da mesma matéria. Não interessa se a gente é cristão, protestante, judeu, budista, do candomblé, da umbanda, preto, amarelo, indígena, homossexual, heterossexual, transexual, não interessa. Nós somos da mesma matéria. Todos filhos de Deus. Então, humildade é aceitar essa realidade. Eu posso escolher entre a humildade, o orgulho, o ódio e o amor, ou o ódio e o perdão, a mansidão e a agressividade. São caminhos. Caminhos que nós vamos escolhendo todos os dias. Eu posso escolher a misericórdia ou o egocentrismo, porque ser misericordioso é ter a capacidade de olhar para o outro sem julgamento. Não julgar ninguém. Não julgar, porque o julgamento que eu busco no outro normalmente é o julgamento que também será lançado sobre mim. Então, ser misericordioso ou ser egocentrista, ser personalista, individualista, são os caminhos que nós vamos escolhendo ao longo da vida. E que Jesus, como esse mestre sábio, vai ali na dianteira nos guiando. Vocês lembram? Todos nós estamos muito seguros, protegidos e amparados pelo Cristo.
Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que está em Lucas, eu até anotei aqui para não esquecer. Lucas, no capítulo 15, de 4 a 7, e Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 12 a 14. Vocês lembram que Jesus disse que se uma ovelha se perdesse, ele deixaria as 99 ovelhas e iria buscar aquela que se perdeu? Por que a gente é tão duro? A gente às vezes julga tão severamente as pessoas, as criaturas que se perderam das 99. Se o próprio Cristo disse que iria buscá-la pessoalmente, por que a gente julga com tanta severidade quando o outro cai, quando o outro erra? Se fosse eu errando, se fosse eu caindo, como era que eu gostaria de ser tratado, cuidado, amparado? E ele disse: se uma se perdeu, eu vou deixar 99 que estão ali tudo bonitinha e vou atrás da que se perdeu. Às vezes ele vai, tenta buscar ela, né, com um laço, a bicha teimosa que vem. Aí daqui a pouco ele vai, leva mais uns 3 homens, monta uma armadilha, ela é esperta demais, escapole. Aí chega a hora que ele não tem jeito, agora o negócio é mandar os cachorros. E aí ele manda os cachorros para buscar a ovelha. Aí o cachorro fala o quê? Morde, rasga, arregaça a ponta da ovelha todinha, ela chega toda estrupiada, mas volta. Ele foi buscar. Quem de nós nunca chegou todo estrupiado, não voltou todo estrupiado para o caminho que precisava voltar, todo arrebentado, depois da dor, do sofrimento, do desengano, da ilusão? Nós somos aquela ovelha perdida. Ele foi buscar. E às vezes é a dor que nos arrasta de volta para esse caminho que precisamos percorrer. Então não precisamos temer as nossas escolhas, porque mesmo que a gente se desvie uma hora ou outra da rota que ele apontou para que nós seguíssemos, ele sempre irá nos buscar quando nos perdermos. Ele sempre irá nos trazer de volta para essa rota da verdadeira vida. O que eu estou chamando de verdadeira vida? Essa capacidade de a gente perceber que nós não estamos aqui apenas para ter prazer. A gente veio para cá para evoluir. O objetivo da encarnação é o progresso, é evoluir, é melhorar. Olhe para a sua vida e veja o quanto você cresceu, o quanto você melhorou, o quanto você amadureceu com todos os erros que você cometeu, e pare de se culpar, porque a culpa adoece. O que eu aprendi com esse erro? O que eu aprendi com esse equívoco? É isso que me faz quem eu sou. É isso que me faz quem eu sou. Então, quando a gente olhar para as encruzilhadas das nossas vidas, porque elas aparecem, e às vezes elas aparecem como verdadeiras armadilhas, a gente precisa lembrar: qual é a minha essência? A minha essência de alguém que quer ser transformado, a minha essência da criatura que deseja ser bom, a minha essência é da criatura que sabe que tem uma centelha divina, que Jesus disse: vós sois luzes. Se a minha essência é essa, então eu vou fazer a escolha que seja condizente com a minha essência. Porque embora nós sejamos muitas vezes levados pelos caminhos mais difíceis da vida, todos nós em algum momento já fomos. Embora muitas vezes nós sejamos arrastados pelas circunstâncias da vida, todos nós temos o poder da escolha de como nos conduzir, de como reagir diante das circunstâncias. Porque uma coisa eu garanto para vocês: depois que nós encontramos o significado da vida, especialmente nas palavras de Jesus, depois que nós encontramos verdadeiramente com Ele, e esse encontro é individual, esse encontro é particular, ele não precisa de religião, ele não precisa de templo religioso. Depois que nós nos encontramos com Ele, nossos caminhos são completamente transformados. E é isso que eu desejo para todos nós. É que nós possamos sair daqui hoje buscando transformar profundamente a nossa caminhada.
porque os nossos caminhos são escolhas nossas. Mas quem nos guia, quem vai na dianteira, quem vai à frente, é o Cristo, e Ele jamais nos abandona. Muita paz, muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa vibração, né, Estácio? Pedir permissão ao pessoal que está aí no Instagram, nos acompanhando. Daqui a pouco vão disponibilizar o link do passe virtual. E a gente vai começar agora o nosso trabalho de vibração para ir para o passe logo em seguida. Então, obrigada.